Olá, olá! Meu nome é Eduardo Campadelli, sou advogado há 20 anos e falo bastante aqui no canal sobre planejamento patrimonial familiar. Hoje eu venho especificamente te contar mais um segredo que poucos sabem sobre o planejamento patrimonial familiar. Vamos lá! Antes de começar, eu queria contar um trechozinho de uma história de Francesco Matarazzo, Grupo Matarazzo aí, dos maiores empreendedores aqui da América Latina. Quando viajava à Itália, ele encomendava ao seu alfaiate um terno. Então ele estava lá com o seu alfaiate encomendando um terno, ele ia viajar à Itália, e o seu alfaiate perguntou: o senhor vai querer um só? Estou te perguntando porque o seu filho esteve aqui a semana passada e encomendou 7. E ele responde ao alfaiate: ele tem pai rico. Eu não. Ele tem pai rico. Eu não. Essa história desenha bem a regra da ordem sucessória no Brasil. Qual que é a ordem natural de sucessão no Brasil? Você já deve ter escutado essa expressão que desenha bem essa ordem sucessória. Pai rico, filho nobre e neto pobre. E aí quando vão comentar essa regra, as pessoas acham que é uma questão cultural. A cultura influencia bastante nisso. Óbvio, existe uma influenciação cultural na ordem sucessória brasileira, mas não é só isso. Não é só isso. A raiz desse problema, porque quando a gente olha para essa expressão, pai rico, filho nobre, neto pobre, parece que nós estamos aqui que está o problema, O pai trabalha, constrói patrimônio, o filho não suou tanto, não trabalhou tanto, pegou tudo de mão beijada, então ele não sabe dar valor às coisas e ele vai gastar todo esse patrimônio. Essa nova linha sucessória, que são o neto, que não tem nada a ver, não trabalhou para construir, mas também não gastou, mas também não vai ter contato com isso, porque aqui se deteriorou tudo, aqui acabou. Essa é uma análise muito simplória do problema. Estão analisando, na verdade, as consequências e não as causas. Aqui está a consequência. Um problema aqui, em quem construiu o patrimônio. Aqui está a causa e não aqui. É aqui e não aqui, aqui. Aqui vai materializar a consequência, aqui e aqui. Então, nós temos que voltar no tempo e entender esse pai rico. O pai rico, aqui no nosso exemplo, na ordem natural, em regra, com muitas exceções, mas em regra no Brasil, é aquele que não sabe o momento nem como transmitir o seu legado. Então, qual que é a causa desse problema? Qual que é a causa? A falta de conhecimento, na verdade, vamos chamar de ignorância do patriarca e da matriarca, que não sabem, não compreendem tecnicamente quando. Vamos parar de dar nó aqui no cérebro. Como assim? Como que funciona hoje? Bom, a família que tem patrimônio não precisa ser muito, pode ser uma casa. O pai sabe, a mãe sabe o trabalho que deu para construir aquele patrimônio, pagar todas as contas, pagar todos os impostos, que são altíssimos no Brasil, e ainda sobrar, ainda ter recurso, ainda poupar para comprar uma casa, é para poucos. É difícil fazer isso no Brasil, mas tem muitas famílias, muitas, centenas de milhares que fazem isso. Bom, até aqui, esse pai e essa mãe sabem muito bem como fazer.
e merecem nosso aplauso, porque é difícil construir patrimônio no Brasil. O problema é que não podemos parar aqui. Quando é com a conquista patrimonial ela não é um fim em si mesma. O que eu quero dizer? Quando uma família constrói um patrimônio, ela precisa agora construir regras, planejar regras de sucessão. Como assim? Como que esse patrimônio vai se perpetuar, vai continuar quando eles não estiverem mais aqui? Como que esse patrimônio vai? Como que os herdeiros vão lidar com isso? E mais, quando que isso vai passar para os herdeiros? Bom, no Brasil existe um pensamento errôneo de que o momento de transmissão do seu legado é no ato da morte. Errôneo. Errôneo. Você pode transmitir o seu legado muito antes de você morrer. E deve, inclusive, fazer isso. Porque senão o Estado vai vir abocanhar parte desse patrimônio lá com os impostos sobre herança. Os gastos que se tem no inventário. Então, o pai rico, ele precisa saber o momento e como transmitir essa herança. Essa é a causa do problema. Não tem nada a ver com o filho. O filho é a consequência. O pai cria o problema e o filho vai mergulhar nesse problema e aí sim, aí vai piorar, vai ampliar. Esse problema vai ser ampliado com o filho nobre. O que é o filho nobre? É aquele que vai dilapidar o patrimônio. Por que ele vai dilapidar o patrimônio? Porque ele não sabe lidar com o patrimônio. E por que ele não sabe? Porque faltou a educação ao pé do ouvido? Não. Não. Porque faltou documento jurídico. Porque faltou planejamento jurídico. O que nós... por isso que vai surgir o neto nobre, né? Aí não tem mais nada, ele não se identifica mais com o patrimônio. E como é que é esse planejamento jurídico? Protocolo familiar e acordo de sócios. Esses são os elementos jurídicos que vão impedir que o filho dilapide o patrimônio. O filho não vai ter espaço jurídico para desfazer, para dilapidar o patrimônio. Não porque o pai falou no leito de morte, não porque o pai falava no dia a dia, olha, me observa, meu filho, me observe e faça como eu. Isso ajuda, mas não resolve. O protocolo familiar e o acordo de sócio é a materialização jurídica da educação moral de um pai e de uma mãe para com seus herdeiros. Anotem aí. O protocolo familiar e o acordo de sócios é a materialização jurídica da educação moral para com seus herdeiros. Se você quer quebrar a ordem natural das sucessões no Brasil, se você quer pai rico, filho rico, neto rico, enfim. Se você quer continuar com a ordem, aí sim, para mim, essa é a ordem natural das coisas, você precisa cuidar. Você precisa materializar aí na sua vida o acordo de sócio e o protocolo familiar. Só ele vai quebrar essa trágica ordem natural das sucessões no Brasil.